É carnaval, eu sou Tayan Mina, repórter do Notícia Preta. Nós estamos aqui na cidade do samba para conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Sidney França, o carnavalesco que vai dar vida ao carnaval da Estação Primeira de Mangueira em 2025. Vem com a gente. Tô aqui com Sidney França, carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira, para bater um papo sobre o carnaval de 2025. E aí, como é que você está se sentindo para esse carnaval? Olha, além do desafio, né, que é estrear no Carnaval Carioca, estrear na Estação Primeira de Mangueira, eu sempre brinco que eu entrei numa casa pelas portas da frente, não fui pelas portas do fundo. Então eu cheguei já no Carnaval do Rio, logo na maior escola de samba do planeta, né? Então eu tô num misto de ansiedade, alegria e também muita honra, né? Muito orgulho de estar construindo essa história, especialmente num ano em que a escola colhe um tema falando de negritude, falando da cultura preta. Então eu tô muito feliz, muito feliz. E de onde surgiu essa ideia do enredo banto? Eu sei que você é historiador, você foi professor durante muito tempo, e eu vi você falando em uma outra entrevista que você tinha a ideia de acertar as contas com a historicidade, com as determinações históricas que o Rio construiu, porque a gente tem um apego muito forte com a cultura iorubá e nagô, e a maioria dos escravizados que chegaram no Brasil eram de origem banto, né? Então, da onde surgiu essa tua ideia, assim? Como... Então, desde a minha chegada na Mangueira, ficou acertado com a diretoria, com a presidenta Guanaíra, que o enredo seria de minha escolha, né? A escola não tinha uma narrativa pronta, não tinha uma proposta, também não havia nenhum tipo de acordo com patrocínio ou potenciais patrocinadores. Então, da primeira reunião eu volto para casa com a missão de ofertar para a Mangueira uma narrativa que fosse potente, que fosse do tamanho da Mangueira, digna dessa história de quase 100 anos, né? Então, a partir daí, eu passei a entender que, fosse qual fosse o enredo, a minha intenção era falar de negritude, de aquilombamento, de identidade mangueirense muito ligada com a historicidade do Rio, mas principalmente com o seu morro, com a sua gente, né? Um povo preto, um povo marginalizado, um povo que é visto pela elite socioeconômica da cidade como potenciais cidadãos ligados ao tráfico, à criminalidade. E tudo que eu quero com o tema ofertado à Mangueira é justamente mostrar a potência dessa gente do morro e principalmente honrar as cores verde e rosa dentro de uma narrativa alinhada com o seu povo, com a sua gente, com a sua vivência cotidiana. Uma das perguntas que eu vou te fazer já, porque quando você estava falando me veio uma outra questão aqui. Uma das perguntas que eu vou te fazer é como funciona o processo, para as pessoas que não conhecem, né? As pessoas pensam que carnaval é só ali em fevereiro, né? Sim. Mas a gente já vai chegar lá. A explanação do enredo, quando você explana ali a sinopse, para os compositores entenderem o que você quer para poder fazer a disputa, você tomou esse cuidado, porque eu percebi que os sambas construídos durante a disputa, eles tinham um cuidado com um tronco linguístico banto muito forte. Você tomou esse cuidado, foram feitas alterações no samba que ganhou também, a gente pôde perceber, mas teve esse cuidado com o tronco linguístico banto para poder ter o samba enredo? Totalmente. Aliás, desde a sinopse do enredo, né, nós colocamos um glossário banto, né, porque a tradição banto, ela tem... Aliás, o que é banto, né? É importante a gente partir até dessa questão. Banto não é uma etnia, banto não é uma tribo, banto não é uma identidade étnico-racial, mas sim um tronco étnico-linguístico. O que faz o banto ser banto é justamente a oralidade. Então, a partir daí, se a escola de samba vai cantar uma canção, um samba enredo que narra uma história que tem um fundamento banto, obviamente a própria sinopse e o seu desdobramento em glossários e em referências trouxeram muito da identidade linguística banto. E isso foi passado aos compositores. Nós também fizemos referenciação de obras, por exemplo, Ney Lopes, Luiz Antônio Simas e tantos outros intelectuais, a própria Conceição Evaristo, né, que estará no desfile da Mangueira, enfim, muitos e muitos pensadores da negritude carioca que registraram o entendimento da oralidade banto e no seu impacto na construção sociocultural do Rio de Janeiro. Então, tudo
isso foi decodificado e passado aos nossos compositores na explanação. Não só na explanação, mas para quem não sabe, depois que o carnavalesco apresenta a sinopse e explana ela aos compositores, existem tira dúvidas, né? Então, a cada semana, e aqui na Mangueira eram todas as terças-feiras, desde julho até setembro, nós fizemos tiras dúvidas em que nós falávamos, quando eu falo nós, é eu e a minha equipe, eu tenho uma equipe de pesquisadores, e eu e a equipe fazíamos essa troca. E essa é literalmente uma troca, porque a gente acha que está passando informação, mas você também recebe muita informação de volta, porque os compositores hoje, eles têm uma capacidade de pesquisa e de reflexão acerca do tema que trazem, inclusive, mensagens que a própria sinopse não contemplava originalmente, né? Então, isso trouxe como consequência um samba enredo que tem uma densidade muito forte, né, que não conversa só com o DNA mangueirense, mas também tem a capacidade de aculturar, de ensinar as pessoas que têm contato com essa letra e com essa melodia a partir do entendimento não só da oralidade, mas do ritmo da fala e da troca interpessoal com a tradição banto. Não, dizem que o carnaval, e eu concordo, que é o maior festival audiovisual do mundo, né? Eu concordo, assim. E quando tem o casamento da sonoridade com a plástica da escola, fica tudo muito perfeito ali. E frequentando os ensaios da Mangueira, os ensaios de rua, a gente percebe que a visita à Angola proporcionou um acúmulo para os músicos que foram, que eles já voltaram com uma abertura diferente para o samba. E para você, a visita à Angola, ela te fez mudar alguma perspectiva? Te fez, vou repensar aquela alegoria, vou repensar aquela ala? Mudou um pouco a tua perspectiva? É bem interessante a pergunta, porque eu sempre digo isso. Para a parte musical da escola, essa viagem ela foi de inspiração. Para a questão estética, porque quando a gente foi para Angola, foi em novembro. Todo o desfile da Mangueira já estava desenhado. Então, eu digo que não foi de inspiração, foi de confirmação. E foi uma confirmação muito bonita, que me emocionou muito, porque chegando em Angola, todos os signos que eu já havia atribuído ao desfile, né, fantasias, alegorias, destaques, enfim, isso se confirmou e foi muito consagrador ainda não ter desfilado, porque um prêmio é o desfile, mas um outro prêmio eu tive na África, quando eu apresentei muitas das ideias a pessoas de Angola e eles se emocionaram com aquilo que nós vamos apresentar agora em março. Então já foi uma primeira consagração naquele momento, porque eu vi que a gente fez uma pesquisa muito efetiva, muito séria, muito compromissada com aquilo que a Mangueira tem como mensagem para o seu carnaval. Poxa, perfeito, Sidney. Eu queria te fazer uma pergunta. Vazou mais ou menos um mês atrás, eu não sei se vazou pela própria escola, se foi uma publicidade ou se foi um vazamento, uma alegoria que mostra umas esculturas de umas cabeças girando. E ali, eu sou muito curioso, eu sou pesquisador também, científico da UERJ, e ali eu percebi a presença de figuras que para mim eram alheias à cultura banto. Eu queria saber se ali só tem cabeças representando a cultura banto, ou se tem cabeças representando também os povos Fon, os povos Jeje, os povos Yorubá e os povos originários, indígenas que estavam no Brasil, porque ali o que pareceu para mim foi isso. Sim, aconteceu, isso não foi intencional, né? Foi um profissional do nosso barracão, infelizmente teve uma postura totalmente deliberada, né? Isso não foi algo tratado e infelizmente ele colocou nas redes, isso viralizou, né? E é um trecho do último carro da Mangueira, tá? Eu acho que não tem problema algum dizer, a gente está há 30 dias do desfile. Então, é um trecho do último carro da Mangueira. E por que nós temos... primeiro que são rostos de crianças, né? São crianças. E segundo que nós temos ali uma diversidade étnica, isso é proposital. Porque o que configura a tradição banto, ainda em África, não estou falando de Brasil, estou falando... A cosmovisão banto, a maneira de enxergar a vida, a existência em África dos povos bantos, sempre foi do entendimento da integração com o novo e com o diferente. Então, durante todo esse período de pesquisas para o desenvolvimento desse desfile da Mangueira, eu aprendi
E eu acho muito bonito dizer que eu aprendi que realmente sou formado em História, sou pós-graduado em História da Arte, dei aula de História e Sociologia em São Paulo, para Fundamental 2, né, de 6º a 9º anos da rede pública. E eu não sabia, e eu acho que a gente está sempre aprendendo, eu acho que essa é a beleza da vida, está sempre aberto a novos aprendizados, e eu não sabia que os povos Banto se diferenciavam de outras culturas do continente mãe, né, de África, no sentido de não ter problema com contatos com outras culturas. Tanto que quando o homem branco colonizador chegou na costa de Angola com o desejo de dominar, não houve animosidade e guerra por parte dos africanos, porque para eles era uma dádiva conhecer uma outra etnia, uma outra cultura. Olha que evolução de cosmovisão, de visão de mundo, de alma, de entendimento do sagrado e da vida, né? Então, ao invés de ter um olhar combativo, teve uma assimilação amistosa porque entendeu que era uma oportunidade de crescer com o outro. Então, se tem uma coisa que a cultura Banto não tem problema, é com o outro. Então, por isso que os preconceitos são muito quase inexistentes na tradição africana e especialmente Banto, justamente porque o contato com o outro não agride a sua existência. É muito bonito pensar isso, é uma lição de entendimento de existência, de vida. E aí, quando chegam ao Brasil, os Banto também não têm problema algum de assimilação com o território, com o clima, com o contato com outras culturas, porque está na gênese Banto a troca, o olhar respeitoso para o outro como ele quer para si. Então, a experiência Banto no Brasil não foi de disputa. Isso explica também a diferença da contribuição e principalmente da assimilação dessa contribuição em relação aos povos Nagô-Iorubá. Porque se na Bahia houve uma reivindicação de autoria da cultura preta por parte dos Nagô-Iorubá, isso não aconteceu com os Banto. Eles misturavam a cultura com o que acontecia no Brasil sem limite, sem fronteira, e isso tem uma coisa bonita que é a integração, é a doação, só que isso custou a autoria. Porque se hoje a Mangueira está fazendo um carnaval para defender e reivindicar a autoria cultural dos Banto, é porque durante todo o tempo para eles ficar reivindicando a autoria não era importante. O que eles queriam era crescer a partir de fusões e de novas percepções de existência. Então, como isso reflete no último carro da Mangueira? Quando a gente traz no último carro da Mangueira para 2025 o discurso do afrofuturismo, então é um carro afrofuturista, e o conceito do afrofuturismo é justamente de você buscar na sua ancestralidade a significação para as práticas presentes, para promover um futuro próspero, um futuro melhor. Então o último carro da Mangueira são os Banto congraçando com crianças indígenas, fons. Então, é justamente essa diversidade que caracteriza o pensamento afrofuturista. Não é segregando que a gente vai crescer, é justamente integrando. E isso o Banto ensinou, como poucos na tradição, não digo nem a tradição brasileira, a tradição universal. Olha que orgulho de ser preto, ser Banto e mostrar que é com o entendimento do outro que você cresce. Perfeito. Tá com o Sidney a oportunidade de você aprender sobre carnaval, sobre história. Olha, eu estava te ouvindo e eu estava pensando sobre exatamente isso, porque como em África, é claro, é um continente permeado de história e determinações históricas e Claro. tinham disputas territoriais naquela época, mas a gente estudando, por exemplo, a história do candomblé, a gente vê que dentro do candomblé Angola, do candomblé Quito, do candomblé Jeje, a gente via que tinha santos, né, que... Sim. O primeiro aspecto é, quando você fala de autoria, flagrante que a gente chama, por exemplo, todos pelo nome de orixás, né? Então Sim. tem um apagamento dos inquices, já começa por aí. Exatamente. Hegemonicamente a gente conhece todos como orixás, né? Sim. E tem o sincretismo de Xangô, que vira... Xangô vira Luango, Iemanjá vira Micaia, né? Isso. São inquices. Mas é importante perceber que tinha um movimento dos próprios santos dentro do continente africano. Por exemplo, Sapatá, ninguém sabe dizer se ele viveu Sim. em Angola ou se Exato. viveu nas áreas iorubás, por exemplo, né? Então,
Isso é uma questão que você colocou que talvez tenha respondido uma questão minha de muito tempo. Isso esbarra até na antropologia, porque você começa a entender a percepção de mundo e de existência que vem desde a África e aqui no Brasil encontram outras dinâmicas com a colonização, né? Por exemplo, se você hoje frequenta o candomblé de Angola, e eu não estou falando de passado, eu estou falando Agora hoje, e se você não se refere a matamba e fala oiá, não ofende. Sim. Mas se você vai num terreiro queto e chama, por exemplo, Yansan de matamba, as pessoas dizem, então é a questão cultural de como assimilar, e a gente respeita, né? A gente vai respeitando essas variáveis, e é tudo muito rico, porque mostra o quanto o Brasil é um celeiro de conhecimento ancestral. Perfeito. Então, como bom aluno, eu posso presumir aqui que o capitalismo que criou essas fronteiras rígidas e ao trazer para cá, os bantos ainda assim rejeitaram isso e conseguiram sobreviver. Exatamente. Banto é uma outra alternativa de vivência, hein? Olha só, Mangueira está trazendo uma outra forma de enxergar o mundo para além do capitalismo, para além do pensamento polarizado, né? A polarização política. Então, ser banto também é entender o outro. O Zumbi dos Palmares era banto, o Quilombo dos Palmares tinha origem banto, não tinha? Se não me engano. Teve influência banto por uma questão de ascendência, né? Mas eu acho que é um pouco de exagero dizer que era estritamente banto, né? Digamos que ali é como, por exemplo, você não pode falar que a Umbanda é uma religião banto, mas os homolocôs que deram sentido à Umbanda posteriormente tem fundamento totalmente banto, né? Então, é isso, você tem na base, mas a estrutura de funcionamento não pode se reivindicar uma autoria totalmente banto. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta, todos ficam se perguntando, Brasil afora, as pessoas que acham que carnaval é só fevereiro. Como é que funciona o processo do Sidney? Gente, o Sidney, campeoníssimo. Olha, já ganhou com Mocidade Alegre, já ganhou com Águia de Ouro, tá aqui na Mangueira para fazer o carnaval da vida dos mangueirenses esse ano e vambora. Me explica, como é que funciona o seu processo? Escolheu a sinopse, qual é a primeira coisa que você faz? Eu acho que a primeira questão é explicar para as pessoas em geral que escola de samba hoje é um empreendimento cultural, né? Funciona como uma instituição, uma empresa, né? Apesar de lidar com paixão, com cultura, com valores de identidade preta, de aquilombamento enquanto agente de identificação sociocultural. Mas é uma empresa, né? Cresceu tanto, envolve muita grana, muito dinheiro, muita estrutura, tem um prestígio social no tempo presente. Então hoje a Mangueira é uma instituição que explica muito Rio de Janeiro e Brasil, né? Então são muitas questões que envolvem essas instituições chamadas de escola de samba. Mas funcionam como empresa. E como qualquer empresa, eu tenho um mês de férias. Então acabou o carnaval, eu tenho ali, né, mês de março e tal. Quando vira de março para abril, a diretoria da escola já, vamos fazer uma reunião, vamos falar aí de carnaval 2000 próximo. Então vamos falar de carnaval 2000 próximo. Então tudo começa final de março, começo de abril, com as primeiras reuniões entre o carnavalesco e a diretoria para decidir qual é o próximo enredo, né? Qual é o tema que a escola vai levar para o próximo carnaval. Até porque a construção de um desfile de escola de samba é algo muito complexo, de muitos detalhes, de muito investimento financeiro. Então não é algo decidido de uma hora para outra. Então o tema, que é a base de tudo que vai acontecer, o samba canta esse tema. As fantasias vestem esse tema. Os carros alegóricos são cenários sobre rodas para esse tema. Então tudo gira em torno do tema, do que a escola vai contar no carnaval. Então a primeira decisão que eu tenho que ter juntamente com a direção da escola é decidir qual é o enredo, qual é o tema que a escola leva. Uma vez definido, olha, fechamos hoje nessa reunião que o tema são os povos banto, né? Então a Mangueira já tem tema, já tem enredo. A partir daí, o meu trabalho com a minha equipe é fazer uma pesquisa extensa e escrever a sinopse, né? Então o meu primeiro trabalho é escrever uma sinopse. A partir desse texto chamado de sinopse, toda a escola, né? Toda a escola, quando eu falo escola, os compositores, a ala das baianas, a comissão de frente, mestre de sala e porta-bandeira, harmonia, enfim, a bateria, todos os segmentos da escola vão saber do que se trata aquele assunto, né? Então, olha, ok, eu entendi que a Mangueira vai falar das tradições banto, mas como isso vai acontecer?
quais são os elementos, vai falar pela musicalidade, pela culinária, pela moda, enfim, quais são os recursos e os caminhos narrativos que a Mangueira escolheu para falar desse tema. Ah, eu vou falar sobre a Itália. Ok, mas a Itália quando? Hoje, ontem, a sua história milenar, quando virou uma república, deixou de ser vários reinados, enfim, como a Itália vai ser contada? Então esse como vem na sinopse. Então a sinopse é um texto muito importante e paralelo à sinopse eu começo já a fazer os desenhos das alegorias, das fantasias e aí vai. Então os meses vão se passando e escolhe o samba. Enquanto isso a quadra tá fervendo e já. a quadra lá fervendo e a gente trancado aqui no barracão fazendo todo o planejamento. Então é isso. Então o desfile de escola de samba ele passa por fases de planejamento. Todas as fases são igualmente importantes, não dá para destacar que uma é totalmente mais importante que a outra. Claro que tem fases muito relevantes como a escolha do samba, como a apresentação dos protótipos das fantasias, né, como a escola vai vir vestida, porque a comunidade fica ansiosa e curiosa para saber das suas vestes, das suas roupas. E aí tem um período que não é revelado, que são as alegorias. Geralmente as escolas têm pavor de apresentar os seus carros alegóricos, porque são... Tira graça, né, Cid? Tira graça. São a roupa da baiana, a roupa da bateria, a gente procura fazer um mistério, né? Como a bateria vai se vestir? Ninguém quer ver o vestido da noiva antes do casamento. Exatamente. Então é isso. Então o desfile de escola de samba ele vai sendo preparado com essas questões que algumas são muito publicizadas, outras são mais escondidas e todas elas juntas formam o impacto do grande dia. Dá pra dizer que a escola de samba ela é formada, então, por duas partes. Uma parte é como se fosse o hardware, a parte dura, mecânica, que está aqui, a parte pesada, e tem o software que está lá na quadra lá, e essas coisas estão interligadas, trabalhando o tempo todo, e lá no dia final tudo se junta e vira poesia aqui. Não, incrível que quem não conhece o ambiente das escolas de samba não consegue diferenciar barracão de quadra. Quadra é o local de convivência social, é onde acontecem ensaios, reuniões, festividades, enfim, todos os encontros de centenas e até milhares de pessoas. O barracão, que é onde nós estamos hoje, é um núcleo duro de produção do carnaval, onde ficam as costureiras, os ferreiros, escultores, marceneiros, pintores, né? Onde eu fico, obviamente, quase meu tempo todo, porque o meu trabalho é de produção visual, né? Então, eu acho que a grande magia do carnaval, dos desfiles de escola de samba, é justamente o encontro de várias questões sensoriais. É o que você vê, o que você ouve, que é o samba, o seu corpo reagindo, né? Então é brincar com os sentidos e tudo isso fazer lógica, né? Gerar lógica no grande dia. Quando tudo isso se encontra, visualidade, energia, materialidade, alegria, samba, tudo isso vira uma grande catarse, que eu acho que o Brasil é único, né? Ao apresentar essa opção de tantas potências, de tantos valores e saberes num único evento. É muito forte. Muito forte. Sidney, obrigado pela entrevista. E eu já ouvi dizer que você é pé quente em estreia. É uma história dessa? Hein? Ó, todas as vezes que eu estreiei lá em São Paulo, eu estreiei na Mocidade Alegre e fui campeão de cara. Estreiei na Águia de Ouro, fui campeão. Estreiei no Vai Vai no Acesso, a escola também subiu para o especial, voltou para o especial. E estou estreando agora na Mangueira, hein? Vamos ficar bastante atentos que vem coisa boa por aí. Claro que resultado a gente nunca tem como prever. Aliás, se tivesse como prever, não teria esse glamour e essa graça toda, né? Seria tudo muito mecânico, muito cartesiano. Mas podem esperar um grande desfile e a certeza de que a Mangueira vem aí, né? Cuidado que a Mangueira vem aí. Obrigado, Cid. Obrigado.